Nossa, quanta coisa, né? Mas o que realmente está acontecendo lá na Bolívia? Para se entender o que está acontecendo na Bolívia, é preciso que a gente dê uma pitada histórica aqui. Então vamos lá. Entre a independência da Bolívia, que foi em 1825, e o fim da ditadura militar em 82, os bolivianos vivenciaram 193 golpes de Estado. Isso mesmo, 193 vezes em que o mandato de um presidente foi interrompido de forma ilegal. Quer dizer que, na média, um presidente ocupa o cargo lá na Bolívia por aproximadamente 2 anos e meio. É o país mais instável da América do Sul. Para ter uma ideia disso, em 1946 os bolivianos lincharam o presidente da República na época, Hugo Alberto Villarroel. Dos 84 chefes de Estado que o país já teve, 32 foram ditadores, ou seja, quase 40%. Entre 2001 e 2005, a Bolívia teve 5 presidentes. Mas por que isso acontece? Veja bem. Desde a independência do país, 2 grandes conflitos se arrastam até o século XXI, que é o conflito étnico e o controle dos recursos naturais. Vamos falar sobre o conflito étnico. A Bolívia tem mais de 11 milhões de habitantes, mas somente 15% são brancos. O restante são os indígenas originários. Eles se chamam assim por não serem descendentes dos exploradores europeus, e sim aqueles que são da terra mesmo. No entanto, entre as 84 pessoas que lideraram o país, somente em 2006 que um indígena ganhou uma eleição. E esse foi Evo Morales, um dirigente sindical de trabalhadores rurais indígenas. Em 2015, quase 40% da população vivia abaixo da linha da pobreza no país. E o problema é que antes do governo de Evo, a pobreza no campo atingiu 90% da população. E é no campo onde está a absoluta maioria das pessoas que são indígenas. A distribuição da riqueza na Bolívia sempre foi um grande problema étnico. Para se ter uma ideia, 15% da população, que é a população branca, são os mais ricos do país. E os demais 85%, que são os índios, são os mais pobres. Vamos falar então do segundo grande problema, que é o controle dos recursos naturais, especialmente o gás. Até o século XIX, as regiões indígenas rurais eram utilizadas para a extração de prata. Depois, essas regiões passaram a produzir estanho. A independência do país tirou o poder dos espanhóis e passou para os barões do estanho, que eram brancos e que controlavam a exploração nas terras indígenas. Ou seja, tiraram os exploradores que chegaram de outra terra, mas seus descendentes é que passaram a cuidar da riqueza do país. E aí, entre o final do século XIX e o início do século XX, também se desenvolveu lá na banda oriental, aquela região da floresta amazônica do país, a produção de borracha, também voltada para exportação. Já durante o século XX e XXI, a Bolívia acabou se tornando uma grande exportadora de gás natural, soja, petróleo bruto e minérios de zinco. Podemos dizer então, num resumo geral, que a economia da Bolívia sempre foi uma economia de exportação de bens naturais e de importação de produtos industrializados. Isso fez com que sempre houvesse pouca indústria, poucos empregos e muita pobreza no país. Tanto que no início dos anos 2000 aconteceu a Guerra da Água. Isso mesmo, foi um levante popular indígena contra a privatização da água que desestabilizou o país. E já em 2003 e 2005 rolou o chamado Cerco de Tupac Lataria. Foram vários protestos contra o governo. Ali os movimentos sociais usaram de uma estratégia extremamente radical. Bloquearam todo qualquer acesso à capital boliviana. As coisas passaram a se estabilizar um pouco só em 2006, quando Evo Morales foi eleito presidente da República. Mas isso durou pouco, porque logo no começo do governo, Evo Morales nacionalizou toda a extração e produção de gás e petróleo no país, desagradando aqueles 15% da população. Mas e aí? Por que Evo Morales tem tanto apoio na Bolívia? Vamos entender alguns dos resultados dele, tanto os positivos quanto os negativos. Evo foi o primeiro presidente que se posicionou no antigo conflito pelos recursos naturais e trouxe bons resultados para a população indígena e também para os povos mais pobres do país. O percentual da população abaixo da linha da pobreza na Bolívia caiu de 63% para 35% entre 2005 e 2018, de acordo com o Banco Mundial.
mundial. Foi durante o governo de Evo que a Bolívia teve seu maior período de crescimento, distribuição de renda e combate à pobreza. A inflação ficou perto de 2% em 2018. E a renda média per capita entre moradores da cidade subiu de 527 pesos bolivianos em 2000 para 1.569 pesos em 2013. Entre os moradores das áreas rurais, a renda média por pessoa subiu de 147 pesos para 835 pesos. Isso quer dizer que a renda subiu 3 vezes mais na cidade e 5 vezes mais no campo. Mas nem tudo são flores. Por causa da crise econômica mundial de 2008, a demanda e o preço das coisas que a Bolívia vende vem caindo muito. E o governo tem aumentado os gastos públicos para manter os investimentos que têm feito o país crescer. Assim, a dívida pública vem crescendo. Em 2018, o déficit chegou a 8,3% do PIB. Para efeito de comparação, no Brasil o déficit foi de 1,7%. O endividamento da população também vem crescendo. Passou de 36,8% do PIB em 2008 para 53% em 2018. Nível ainda inferior a de alguns vizinhos, como um certo Brasil, que essa dívida chegou a 80% do PIB neste ano. Bom, agora que a gente fez um panorama histórico, fica bem mais fácil entender a crise que está acontecendo por lá neste momento. Vamos lá, olha só. Evo Morales foi eleito pela primeira vez em 2005 com 53% dos votos. Mas para se fortalecer frente a questionamentos que seu governo já tinha na época, em 2008 ele fez um referendo, e nesse referendo ele obteve 67% dos votos. Já em 2009 teve eleições presidenciais de novo e Evo Morales teve 64% dos votos. Em 2014 foi mais uma vez eleito com 61,3% dos votos. Só que em 2019 obteve 47,8% da votação. No entanto, para poder concorrer pela quarta vez, Evo fez em 21 de fevereiro de 2018 um referendo para modificar a Constituição. Ele queria permitir a reeleição indefinida para os cargos de presidente e vice. Além de ser pesado tentar ser presidente mais uma vez, o problema e provavelmente o maior erro de Evo Morales foi que os votos contrários a esta proposta somaram 51,3% do total, ou seja, a maioria. Mesmo assim, ele insistiu e pediu autorização do Tribunal Supremo Eleitoral para inscrever sua candidatura e conseguiu. E aí, ele deu o argumento que tanto a direita e a oposição queria. As eleições de 2019 foram conturbadas. Houveram diversas acusações de fraudes e aí deu seu resultado que não foi legal. Tanto é que, após a eleição, em nota oficial, Luiz Almagro, secretário-geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos, pediu que a eleição do último dia 20 de outubro fosse anulada e que o processo eleitoral começasse novamente. A essa altura, as ruas de La Paz já estavam todas tomadas por manifestantes. Evo Morales então aceitou o resultado, convocou novas eleições na manhã do dia 10 de novembro, afirmou também que seguiria as recomendações da OEA e substituiria todos os membros do TSE e ainda não concorreria a estas eleições, ou seja, estaria fora, estaria desistindo da tentativa do quarto pleito. Mas os setores de direita e extrema direita já estavam muito bem organizados, inclusive articulado com os militares que exigiram a saída do presidente. A polícia veio junto e ainda deixou de proteger os edifícios públicos e as casas das autoridades do governo. Os militares se retiraram das ruas e passaram a pressionar Evo pela renúncia. O racismo fazia parte das manifestações contrárias ao governo. O radicalismo consumiu a oposição. Casas de indígenas e de dirigentes do partido de Evo Morales foram atacadas e incendiadas. A violência consumiu as ruas. Evo então anunciou a renúncia ao lado do vice-presidente Álvaro Garcia Lineira e também a presidenta do Senado, Adriana Salvatierra, a terceira na linha da sucessão, também anunciou sua renúncia, seguida do presidente da Câmara dos Deputados, o Vitor Borda. No domingo à noite, 10 de novembro, nas cidades onde a maioria da população é indígena e pobre, começou então um levante. Uma verdadeira marcha dos movimentos populares indígenas avançou para La Paz. A situação ficou crítica, ficou extremamente tensa e a gente tem acompanhado isso. Mas olha só, após 2 dias de indefinição e essa treta toda, Giannini,
Áñez se autoproclamou presidenta da Bolívia. Olha só, isso tá virando moda. O que vocês acham aí de eu também me autoproclamar? Você acha que eu tenho jeito para presidente aí? Vou tentar, né? Tentar com um presidente meia boca aí, né? Vamos ver. Mesmo assim, após a insistência de Evo Morales em ser presidente pela quarta vez, mesmo tendo esse período de plebiscito, sua renúncia foi forçada. Afinal, aqueles que Evo representa estavam sendo atacados em suas casas. E os militares resolveram desobedecer o presidente em exercício, que foi legitimamente eleito em 2014 e ainda não tinha terminado seu mandato não. Tava ali, o mandato vai até dezembro. Mais uma vez, as elites bolivianas brancas e ricas resolveram quebrar o pacto republicano. Forçaram a saída de Evo, mesmo sendo a Bolívia o país que mais cresceu na América Latina nos últimos 15 anos. Com certeza o racismo e o controle sobre riquezas do país estão no centro deste golpe. E o saldo foi triste. Registros oficiais deram mais de 20 mortes, oficialmente. Então a gente imagina que pode ter sido muito mais. No entanto, os movimentos sociais foram às ruas. Houve uma marcha de centenas de milhares de pessoas rumo à capital. A imprensa falou até em um segundo Tupac Katari. E a autoproclamada presidenta emitiu um decreto que na verdade é uma licença para matar a população e conter as manifestações pró-Evo. E desta vez o exército deve obedecer. No entanto, surgiu uma opção de paz e que pode dar tranquilidade. No dia 21 de novembro, o MAS, partido de Evo Morales, que tem maioria no Congresso, propôs um projeto de lei para convocar novas eleições em janeiro. Uma tentativa clara de amenizar a situação do país e tentar colocar o país no controle novamente. E a gente só espera que desta vez as elites aceitem o resultado da nova eleição. Bom, pessoal, é isso. Mais com assunto azedo do que com assunto doce, o papel do Pé de Limão é vir aqui discutir essas coisas com vocês, trazer informação. Por isso, principalmente se você é professor ou se você é alguém que gosta de passar conteúdo para as pessoas, não deixe esse vídeo morrer aqui não. Manda pra galera, compartilha. Também aproveita, curte, aperta o sininho, se inscreve aqui no nosso canal. Vem fazer parte dessa comunidade do Pé de Limão. Até a próxima, pessoal.